Olá pessoal, bem-vindo à nossa segunda aula de Scratch. Na primeira aula eu passei para vocês uma introdução bem simples, só mostrando mesmo um pouco do ambiente e algumas coisas mais básicas. E agora nessa segunda aula a gente vai começar a explorar um pouquinho mais o ambiente. Então a gente vai dar uma passada em todas as abas, de código, fantasia, sons, e vamos mexer um pouquinho nelas para poder entender melhor. Então, a partir da aula de hoje, a gente vai começar a mexer com mais blocos, a gente vai começar a fazer os programas em si. Então, a gente vai começar a fazer códigos, mais elaborados. Então, a gente achou interessante falar um pouco para vocês sobre lógica de programação, certo? Então, a Sofia vai falar para a gente aqui um pouquinho sobre isso, e depois eu vou continuar a aula mostrando para vocês a resolução do exercício da primeira aula e fazer um exemplo junto com vocês para a gente poder entender um pouco melhor do ambiente, beleza? Então fica aí com a explicação da Sofia. Oi gente, meu nome é Sofia Vitória, eu sou uma dos integrantes da equipe de Scratch e agora nós vamos falar um pouco sobre introdução à lógica de programação. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é como fazer um bolo? Eu acho que a maioria aqui sabe fazer um bolo, ou pelo menos consegue fazer um bolo seguindo uma receita, certo? E, bom, primeiro, o que a gente precisa? A gente precisa pegar os ingredientes. Então, a gente vai pegar o ovo, a manteiga, a farinha, o leite, enfim, vai separar tudo. E depois a gente vai seguir vários passos para fazer nosso bolo. Então, a gente vai bater as claras e reservar. Depois, a gente vai colocar as gemas, a manteiga e o açúcar. Depois, o leite e a farinha. Depois, as claras que a gente já tinha batido e o fermento. E aí, a gente vai colocar tudo isso em uma forma que já está untada e enfarinhada. E assar o bolo até que ele esteja assado, né? Vocês concordam comigo que se a gente pular o passo 3, o bolo não vai dar certo? Como é que a gente vai fazer um bolo sem leite e farinha de trigo? Não dá. Se a gente pular o passo 2, também não dá certo. E se a gente alterar um pouquinho o passo 4 aqui, ó, a gente colocar numa forma que não está untada nem enfarinhada, o bolo vai grudar todo na forma. Não é um bolo que a gente quer, certo? E se a gente seguir também os passos ao contrário, a gente colocar a forma no forno sem nem colocar a massa, a gente não vai ter nem bolo. Então é isso, gente. A gente tem várias coisas na nossa vida que a gente precisa de uma sequência lógica para fazer. Nas receitas gastronômicas, que é um ótimo exemplo, é preciso seguir cada passo para que o resultado final dê certo e a receita fique gostosa, para que a gente consiga comer algo bom. Várias coisas na nossa vida é assim. Para a gente escovar o dente, a gente precisa pegar a escova, colocar a pasta de dente e aí escovar, certo? Tudo que a gente faz é uma sequência lógica. Nossas ações são consequências de uma cadeia de outras ações menores que nos levaram até uma atitude final. Apesar da gente não pensar nisso, a gente faz. E quando a gente fala de programação, de computação em si, estipular uma sequência de etapas é muito importante e necessário. Uma vez que os computadores não são capazes de prever nenhum comportamento, né? Eles são máquinas. Então, a gente precisa estipular quais passos o computador deverá seguir para que a gente consiga o nosso objetivo, que seja resolver um problema, que seja criar algo, enfim, para que a gente consiga atingir o que a gente quer. Então, isso é a lógica de programação. A lógica de programação é uma técnica de encadear pensamentos para atingir um determinado objetivo. É uma maneira de pensar logicamente, estipular sequências de passos para a resolução de um problema e a organização coesa de uma sequência de instruções voltadas à resolução de um problema. Então, antes da gente criar um software do zero, ou de resolver um problema que a gente encontrou na frente, ou criar um jogo, que é o que a gente vai fazer nesse curso, é necessário descascar esse problema. Ou seja, a gente precisa compreender o problema, desde as suas funções até seus objetivos finais.
Então a gente tem que pesquisar o que a gente precisa fazer, a gente tem que rascunhar antes de fazer em si. Então, o que eu preciso fazer para chegar naquilo? Eu tenho que montar uma ideia do que eu preciso, certo? E aí, a partir disso, é com a lógica de programação que a gente consegue ser mais organizado, a gente consegue aguçar nosso raciocínio e dessa forma a gente vai conseguir criar e resolver coisas muito mais rápido e de uma forma muito melhor. Então é isso, gente. A lógica de programação é muito importante, mas para a gente realmente construir uma lógica na nossa cabeça, a gente só consegue programando. Então é importante a gente saber que a teoria tá aí, mas a gente precisa programar, a gente precisa colocar o conhecimento em prática. Então, beleza, pessoal. Agora a gente vai começar aqui a revisão do nosso primeiro problema, né, do nosso primeiro trabalho, que foi o trabalho da primeira aula, certo? Que era o projeto Olá Mundo. Então, eu vou rodar aqui para vocês verem ele de novo, né? Sempre que a gente aperta a bandeirinha, então o nosso ator ele vai andar um pouquinho e vai falar Olá Mundo, certo? Então, espero que vocês tenham conseguido fazer. E agora eu vou mostrar aqui para vocês a resolução dele, né? Então, esse aqui é o código, né? Esse aqui são os blocos que a gente utilizou. Primeiro, o bloco, né, que a gente deixou bem claro na primeira aula, que é o bloco que a gente vai usar como padrão sempre que a gente vai começar o código, que é esse aqui. Quando a bandeirinha for clicada, né, esse é o primeiro bloco. Depois, em sequência, vem o bloco, né, de movimento mova 10 passos, que a gente poderia ter colocado, né, outro número, né, se for o caso, isso aqui, né, tanto faz, né, o mais importante é fazer ele movimentar e depois falar, né, o mais importante é entender aqui, mexer no ambiente, né, entender como que os blocos funcionam e colocar os blocos na ordem certa, né. Então, primeiro ele tem que andar e depois ele tem que falar. A distância ou a frase que ele fala que não tem muita importância. Então, aqui a gente poderia ter colocado, por exemplo, 20 passos, né? Se a gente clicar, ele anda um pouquinho mais do que antes, não faz muita diferença. Em sequência, a gente usa um bloco de controle, que é esse aqui, que é o espere 0,5 segundos. A gente poderia ter colocado outra medida de tempo aqui também, por exemplo, espere 1 segundo ou 2 segundos, isso tanto faz. E em sequência vem um bloco de aparência, que é esse aqui, né? Diga olá mundo por 2 segundos. Aí nesse caso a gente teve que usar esse bloco aqui, né, e trocar a frase dele, né? Então a gente, em vez de escrever olá, a gente escreveu olá mundo, certo? Então é bem tranquilo. O mais importante aqui era só vocês mesmos terem um primeiro contato, né, com os blocos e com a linguagem e ter colocado eles na ordem correta, né? Ter colocado primeiro o movimento, depois ele esperar, né, fazer o bloco espere e depois o bloco diga nessa ordem. Às vezes vocês nem usaram o bloco espere, né, usaram só mesmo o bloco diga, também não tem muita diferença, né? É praticamente a mesma coisa, só que ele não espera o tempo antes para poder falar. Então é meio que a mesma lógica aqui. Mas é isso, pessoal, só para mostrar para vocês mesmo aí a resolução desse problema, como a gente fez. E daqui em diante agora a gente vai começar a fazer uns programas um pouquinho mais complexos, né? Usar mais blocos e vai ficar mais legal também. Então, agora eu vou falar para vocês, explicar um pouco melhor do ambiente e falar um pouquinho mais das abas de fantasias e sons, fazendo um exemplo junto com vocês, beleza? Então vamos lá. Beleza, pessoal, então vamos lá. Para começar, então, eu vou explicar um pouco para vocês, um pouco melhor sobre essa região aqui do nosso ambiente, que é o quadrado da direita aqui, né, onde acontece a execução do código. Então, para poder fazer isso, eu vou clicar aqui em adicionar cenário e vou adicionar esse último cenário que tem aqui, que é um dos últimos, né, que é esse aqui. Aí depois eu vou clicar em cima dele aqui na direita e vou clicar aqui em cima em cenários e aí eu vou ter uma imagem dele um pouquinho maior aqui, mais expandida, beleza? Podemos aumentar ela aqui, diminuir também, mas vou deixar assim. Então, isso aqui é só para explicar um pouco melhor como que o ambiente, né, como que a área de execução funciona, certo? Então, como vocês podem ver aqui, ela funciona como um plano cartesiano, né, onde o ponto central é o ponto 0, 0, e os outros pontos estão destacados aqui, né, menos 240 e 0, 0 e 180, e por aí vai. Então, se eu colocar o meu
ator na posição central, ele está na posição 0, 0. Se eu colocar ele na posição, por exemplo, aqui embaixo, né, até mudou aqui no meio, né, ele vai estar no terceiro quadrante, por exemplo, né? Então ele vai mudando de posição no plano cartesiano, certo? Como eu cliquei no ator, ele mudou aqui, né, para a área de fantasias do ator. Então eu clico aqui no cenário novamente e ele volta para a área de cenários aqui do cenário. Então, é só para explicar mesmo assim, bem simples, como que essa parte do ambiente funciona, né? Como funciona como plano cartesiano. Ter isso em mente ajuda a gente a pensar depois, na hora que a gente for montar os nossos projetos, né? No posicionamento dos atores de uma maneira mais precisa, né? Então ajuda a gente a pensar melhor sobre isso. Então eu vou voltar aqui para o meu código e vou clicar aqui no meu ator de novo, né? Para poder mudar agora o código do ator, né? E não do cenário. Então eu vou posicionar o meu ator aqui embaixo, deixar ele aqui embaixo, e vou mostrar para vocês, na verdade, esse bloco aqui, né? Bloco de movimento, vá para, né? X tanto, né? E Y tanto. Então, tipo assim, valor de X, valor de Y. Então, aqui, esse bloco, ele é bem interessante, né? Porque a gente consegue escolher aqui uma posição específica do plano cartesiano para poder colocar o nosso ator. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o nosso bloco, né? Quando a bandeirinha for clicado, e escolher aqui a posição 0 e a posição 0, quando eu clicar na bandeirinha, o ator ele vai para a posição central, certo? Isso é muito interessante porque quando a gente está criando um projeto onde o nosso ator vai se movimentar, no final do projeto, esse ator ele tem que voltar para o lugar de onde ele saiu, né? Para o lugar onde ele começou o movimento. Então, para fazer isso, a gente vai usar bastante esse bloco aqui, né? Vá para tal posição. E vocês podem perceber que quando eu mexo o ator aqui, quando eu, né, mexo o ator, o bloco ele mexe sozinho os números, né, do x e do y. Então, se eu mexer o ator aqui para o meio, tá vendo aqui que mudou? Ó? O x está 8, o y está 3. Se eu mexer ele aqui para cima, aqui muda para 162, 125. Então, sempre que eu mexer o ator, o bloco ele já atualiza automaticamente. Né? Então, sempre quando eu puxar o bloco, ele vai estar com os valores de x e y na posição atual onde o ator está. Né? A partir do momento que eu puxei o bloco aqui para o meio, ele não muda mais. Né? A gente só pode mudar manualmente mesmo escrevendo o valor que a gente quer. Então, essa é uma primeira explicação aqui para vocês de como que essa parte do ambiente funciona, né? De como que a parte de execução funciona. Né? Ela funciona como plano cartesiano. E isso ajuda a gente depois, vai ajudar a gente, né, quando a gente estiver fazendo os nossos projetos, a entender melhor sobre o posicionamento, beleza? Dos atores e né, do ator ou dos atores, né, que a gente vai usar nos nossos projetos. Então, a primeira passada que eu queria fazer com vocês era isso, era mostrar um pouco melhor essa parte do ambiente. E agora a gente vai fazer um projetinho semelhante ao projeto que a gente fez na primeira aula, só que introduzindo novos blocos, né, novos códigos, beleza? Então vamos lá. Beleza, pessoal, então agora a gente vai começar a montar um projeto semelhante ao que a gente fez na primeira aula, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar um cenário aqui para o nosso projeto. Eu vou adicionar esse cenário aqui e vou posicionar aqui o nosso ator aqui embaixo. Ok, então a primeira coisa que a gente vai fazer agora é explorar um pouquinho mais da aba de fantasias, certo? Então a gente vai selecionar aqui o nosso ator e vai selecionar aqui a aba de fantasias. Então, para a gente poder deixar, por exemplo, a execução do código um pouquinho mais animada, né, um pouquinho diferente, a gente pode aqui nessa aba mudar algumas coisas do nosso ator. Por exemplo, a cor, o tamanho, o formato, etc. Então aqui a gente vai basicamente mudar a cor para deixar um pouquinho diferente o código. Então aqui a gente pode clicar aqui, né, no preencher, clica nessa setinha e escolhe a cor aqui. Né? Vou deixar essa cor aqui meio rosada e vou pegar aqui o pincel e vou selecionar, o pincel não, perdão, o baldezinho e vou selecionar aqui o meu ator. Então primeiro eu vou pintar aqui, né, todas as partes dele, clicando com o botão esquerdo, e aí ele fica cor de rosa. Aí eu faço a mesma coisa aqui para outra fantasia dele,
porque quando a gente for usar essa fantasia, tem que estar na mesma cor, né? Beleza. Então, aqui a gente mudou, o nosso ator mudou a cor dele para cor de rosa, por exemplo. Poderia mudar para qualquer outra cor, ou poderia, por exemplo, fazer uma pintura mais específica, né? Por exemplo, escolher uma cor aqui, verde, por exemplo, clicar aqui no pincel e desenhar aqui qualquer coisa que a gente quisesse. Por exemplo, isso, né? Mas isso aí vai da criatividade de cada um, então aqui nesse caso eu vou só mesmo deixar ele cor de rosa. Para a gente poder voltar ele para o cor de rosa, é só clicar nessa setinha aqui, que ele vai apagando as últimas coisas que a gente fez. Então é isso, mudamos a coloração dele, né, tanto da fantasia 1 quanto da fantasia 2. Beleza, então vamos deixar selecionado aqui a fantasia 1, normal, tranquilo. E agora vamos fazer a mesma coisa com o cenário. Então a gente vai clicar aqui no cenário, vai clicar aqui na aba cenários e vai fazer a mesma coisa. Então vocês podem ver que a gente tem aqui dois cenários, né? O cenário que a gente adicionou e o cenário padrão, que é o branco. Como a gente não vai usar isso, a gente pode clicar na lixeira e apagar ele. Então, nesse cenário aqui que a gente está utilizando, a gente vai fazer a mesma coisa. Vou deixar aqui a cor verde mesmo e vou selecionar aqui o balde e pintar o cenário aqui, algumas partes dele de verde. Por exemplo, podemos pintar aqui esse caldeirão, né, essa panela aqui de verde. Né? Podemos pintar, por exemplo, vamos ver aqui, essa parte aqui de verde, certo? Podemos pintar aqui a parede, o gato, qualquer coisa, né? Por exemplo, vamos mudar a cor aqui um pouco, sei lá, colocar um azul e vamos pintar esse livro aqui de azul, por exemplo, né? Só mudar um pouco o cenário para ficar um pouco mais divertido mesmo a execução. Então, beleza, tá tranquilo. Mudamos algumas partes e é isso. Só para mostrar para vocês mesmo que essa aba aqui a gente consegue fazer edição na imagem, editar o ator, editar o cenário, editar tudo isso, né? Mudar a coloração, mudar formato, etc. Adicionar texto aqui, por exemplo, né? Então, algumas dessas coisas aqui a gente vai ver mais para frente no curso, nas próximas aulas, a gente vai utilizar elas, né? Por exemplo, adicionar o texto, tem uma aula que a gente vai ver sobre isso, e a gente vai eventualmente usar bastante essa aba aqui para editar tanto o ator quanto o cenário, então a gente vai aos poucos falando para vocês melhor sobre todas as ferramentas aqui, beleza? Mas fiquem à vontade também para poder experimentar, né, por conta própria aí, testar e treinar para poder vocês mesmos começarem a entender melhor também essas ferramentas dessa aba aqui, beleza? Mas é só isso. Então, por hora a gente vai só editar mesmo o ator e o cenário. Então vamos voltar aqui para a aba de código e vamos clicar aqui no ator de novo. Então agora a gente tem esse ator, né? Esse é o nosso ator, esse é o nosso cenário. Os dois a gente editou, né? Um pouco a coloração deles, só para ficar um pouco diferente, mostrar um pouco melhor para vocês dessa aba de edição, né? Da aba aqui que é de fantasias pro ator e a aba de cenários aqui, no caso quando a gente clica em cenário. Beleza. Então agora a gente vai começar a montar um código semelhante ao que a gente fez na primeira aula e vai adicionar algumas coisas novas para vocês verem mais funcionalidades aqui de alguns blocos novos, ok? Então vamos lá. Para começar, então, a gente vai usar aqui o nosso bloco de evento, padrão, esse aqui. Em sequência, a gente usa o nosso bloco de movimento, né? Mova 10 passos. Nesse caso, a gente vai colocar um número um pouco maior, vou colocar aqui 30. E usar um bloco de aparência, diga olá, por exemplo, ok? Só para ficar semelhante ao da primeira aula, né? No caso aqui da primeira aula, ele usa o bloco também de controle, né? Espere um segundo. Então, a gente pode usar esse bloco aqui também. Vou colocar aqui 0.5. Beleza, então a gente tem um bloco semelhante ao da primeira aula, né? Um código semelhante. Beleza. Então, agora vamos pensar em algumas coisas novas aqui que a gente pode adicionar. Por exemplo, eu falei para vocês do bloco, esse bloco aqui, né? Vá para XY. Nesse caso, ele já está com a posição onde o nosso ator está nesse momento, que é essa posição aqui. Sempre que a gente executar um código, né, o mais lógico é que quando a execução desse código acabar, o ator volte
para a posição inicial, certo? Então, vamos adicionar esse código aqui no final, por exemplo, né? Para sempre quando ele acabar, ele voltar para o início. Então, sempre que eu clicar aqui na bandeirinha agora, ele vai andar, falar e voltar, certo? É bem rápido, né? Acontece bem rápido. Então, a gente pode até eventualmente colocar aqui um outro bloco, né? Espere um segundo, para a gente poder ver isso acontecendo mais lentamente. Então, a gente clica aqui na bandeirinha, ele fala, anda e volta, né? Como aqui a gente usou o bloco só diga olá, ele fica, né, com o balãozinho aqui o tempo inteiro, né? Então seria mais interessante usar o bloco diga olá por 2 segundos, né, e colocar aqui, porque aí logo depois de 2 segundos ele vai sumir, né? Então vamos deixar aqui até 1 segundo para poder sumir mais rápido. Então quando a gente clicar, ele vai andar, falar, parar, né, vai sumir a bandeirinha, vai sumir o balãozinho e ele volta. Então esse é o nosso código rodando. Ele primeiro anda, depois espera, depois fala, depois espera, depois volta para a posição inicial. Beleza? Bem tranquilo. Agora vamos trabalhar um pouco, deixar a coisa um pouquinho mais realista. Vamos fazer o gato andar, o nosso ator andar, e fazer ele mudar de fantasia para parecer que ele está andando realmente, né? Então a gente vai basicamente fazer ele mudar da fantasia 1 para a fantasia 2 para parecer que ele está andando mesmo. Beleza? Então, primeira coisa é deixar esse código padrão aqui, mova e espere, ok? Vamos tirar esse aqui por enquanto. Não vou jogar ele fora não, vou só deixar ele aqui embaixo. Mas vamos usar só primeiro o mova e o espere. Então a gente vai fazer ele andar várias vezes, e a cada vez que ele andar, a cada vez que ele mover, ele vai trocar de fantasia para parecer que ele está andando de verdade. Então a gente vai usar aqui esse bloco aqui de aparência, que chama próxima fantasia. Então ele vai andar, vai esperar, vai para a próxima fantasia, beleza? Como a gente vai usar esses 3 blocos aqui repetidas vezes, né, para parecer mesmo que ele está andando, a gente vai separar eles aqui, clicar com o botão direito e apertar em duplicar, beleza? E vai colocando aqueles em forma sequencial. Vou deixar aqui um pouquinho menor, só para poder caber. E aí, vamos colocar eles aqui. Então ele vai fazer basicamente isso. Ele vai andar, esperar, mudar de fantasia, andar, esperar, mudar de fantasia, andar, esperar, mudar de fantasia. Depois ele vai falar olá, esperar e voltar para a posição inicial. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos separar esse bloco aqui, clicar em cima dele, para o gato já voltar para a posição inicial. E vamos separar também o bloco próxima fantasia, clicar em cima dele, para ele mudar de fantasia, voltar para a fantasia inicial. Agora que a gente já fez isso, a gente pode voltar eles para o lugar. Beleza. Então aqui a gente tem o nosso bloco, o nosso código montado, né? E o nosso cenário aqui no formato inicial dele. Quando a gente clicar, ele vai andar, vai falar e depois vai voltar, né? Nesse caso ele está terminando com a segunda fantasia, então parece que ele está no meio do movimento, né? Ficou meio estranho. Então o que a gente pode fazer é que depois que ele falar olá, ele vai esperar e ele vai mudar de fantasia de novo, né? Antes de voltar, ele muda de fantasia e depois ele volta para a posição inicial. Então, vamos arrastar esse bloco aqui de novo, clicar em cima dele, para ele poder voltar para a fantasia inicial, e aí rodar de novo. Beleza, então ele está andando, falando e depois voltando para o lugar. É isso, né? Assim, usando em novos blocos, por exemplo, da próxima fantasia, e usando esse novo bloco aqui de vá para x e y específico, fazendo ele voltar para a posição inicial também. É um código bem simples, né? Bem tranquilo de fazer. A gente está fazendo uma repetição aqui, né? De 3 blocos aqui em sequência várias vezes. Mas é bem tranquilo. É só para mostrar mesmo um intuito novo aí, mostrar novos blocos, mostrar um pouquinho mais do ambiente funcionando. Agora vamos continuar aqui e vamos usar também um segundo cenário para a gente deixar o código um pouquinho mais diferente. Beleza, então agora vamos adicionar aqui uma animação de cenário para o código, para a gente finalizar aqui esse exemplo.
Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar um novo cenário, né? A gente clica aqui, clica em cenários, a gente pode ver que a gente só tem um cenário, né? Então, a gente vai clicar aqui para adicionar um novo cenário e adicionar um outro cenário qualquer. Esse aqui, por exemplo. Aí, quando a gente clicar aqui agora em cima do cenário, em cenários, a gente consegue ver os dois aqui, certo? Então, vamos deixar esse primeiro selecionado, que é o nosso padrão, e vamos voltar aqui para o código do ator. Então, aqui a gente vai simplesmente adicionar esse novo bloco aqui, que é o próximo cenário. Então, sempre quando ele executar tudo, ele vai mudar de cenário. Então, ele vai executar tudo isso aqui e depois muda de cenário, beleza? Depois a gente pode executar de novo e ele vai mudar de cenário de novo, né? Sempre alternando entre esses dois cenários que a gente está utilizando. Então, vamos executar para ver como é que fica. Ele faz a mesma coisa, faz o movimento, a frase, depois ele volta para a posição inicial e o cenário muda, né? Se eu executar de novo, vai acontecer a mesma coisa. E o cenário muda de novo. Então, bem simples, né? Bem tranquilo. Então, é isso, pessoal. É um exemplo bem simples mesmo. Só para mostrar um pouquinho para vocês dessa ideia das alterações que a gente consegue fazer com o ator e com o cenário. E mostrar um pouquinho também desses novos blocos, né, de fantasia, né, de próxima fantasia, próximo cenário, né, que são esses dois blocos aqui. Próxima fantasia, próximo cenário. E um pouquinho da ideia, né, mostrar a construção, né, do código junto com vocês. Então agora eu vou apresentar a atividade, né, referente a essa aula, e qualquer dúvida aí vocês podem perguntar. E só mais uma coisa, né, a gente viu também, eu falei aqui um pouco por alto, que sempre quando a gente arrasta um bloco, né, e clica em cima do bloco, o nosso ator ele executa, né, o ator ou o cenário, né, dependendo de quem é o código, né, nesse caso aqui é do ator, ele executa a ação desse bloco. Então, por exemplo, aqui eu tenho um bloco de próxima fantasia, sempre que eu clicar em cima dele, ele vai mudar de fantasia, né? Aqui é a mesma coisa para o cenário, ele vai mudar de cenário. Só que isso não é muito interessante no ponto de vista de execução, né? Porque a execução tem que ser, do código tem que ser sequencial. Então, a ideia é justamente juntar esses blocos em forma sequencial para que isso aconteça de uma maneira mais automática quando a gente clica aqui na bandeirinha, beleza? Mas é uma ferramenta interessante, já que uma vez que vocês, por exemplo, o ator mudou de fantasia sozinho, assim, sem você perceber, você quer voltar para a próxima fantasia, você arrasta o bloco e clica em cima dele para poder organizar, né, o seu ambiente de execução. Então é bem interessante também. Então vou mostrar para vocês agora o exemplo, né? O exemplo não, vou mostrar aqui a atividade referente a essa aula e aí a gente finaliza a aula. Beleza, pessoal, então para finalizar aqui, vou mostrar para vocês aqui a atividade dessa aula. Primeiro eu vou só dar uma dica aqui, né? Mostrar que esse bloco, toque o som, né? Então a gente vai usar esse bloco aqui para fazer, a gente usou, né, esse bloco para poder fazer esse problema, para simplesmente o ator tocar um som em alguma parte do programa, né? Então, sim, não é necessário usar esse bloco, mas se quiserem usar, fiquem à vontade, né, para poder trabalhar aí também com os blocos de som, né, que são bem interessantes também. Então, é um bloco bem simples aqui, ele só vai tocar um som, né? No nosso caso, a gente fez ele tocar no início do programa, você pode colocar em qualquer parte que quiser. Mas beleza, então eu vou rodar aqui para vocês o código, vou rodar o programa para vocês verem o que acontece. Então é isso, é bem simples. O gatinho ele vai sair, o nosso ator, ele sai de um quarto e vai para outro quarto, né? O interessante é que ele sai do meio do quarto, então ele está posicionado no primeiro cenário, ele está posicionado bem no centro, ele vai andando até chegar na borda do quarto, como se fosse uma porta, né, para outro quarto, e aí quando ele chega na borda, quando ele chega no final, quando ele faz o número de passos necessário para poder chegar no final, ele vai para a posição inicial, como se ele estivesse entrando no outro quarto. Ele vai para a posição lá na esquerda, né? Lá no terceiro quadrante do plano cartesiano. Então ele sai do centro, vai andando até a borda direita,
Quando ele chega na borda direita, o personagem, né, o ator, vai para a borda esquerda e o cenário muda. Beleza? Então é basicamente isso que vocês têm que fazer, né? Tentar pensar em forma sequencial não é muito difícil, né? É bem próximo do que a gente fez aí durante a aula. Então, ele vai simplesmente andar, mudar de fantasia, andar, mudar de fantasia, até chegar na borda. Então, quando ele chega na borda, ele vai voltar para a posição lá da esquerda, ele vai mudar de posição, vai para a posição lá da esquerda. Aí a gente usa aquele bloco que eu apresentei para vocês, né, que é o vá para x, y, né, colocando a posição do x e do y, e aí muda o cenário logo em sequência. Beleza? Para dar essa animaçãozinha, como se ele estivesse passando de um quarto para o outro. E vocês podem reparar também que no início do programa ele faz o barulho, né? Ele toca o som, né? Que não é muito importante, mas se vocês quiserem utilizar, também é bem tranquilo de utilizar. É só um bloquinho, né? Então vou rodar mais uma vez para vocês verem e aí é só tentar fazer agora. Aí vocês podem perceber que ele toca, né, o som bem no início, depois ele faz o movimento todo, tá bem devagarzinho, né, para vocês poderem ver, tipo assim, entenderem melhor mesmo como que acontece. Mas ele vai se movimentando, mudando de fantasia. Vocês podem reparar também que a gente mudou a coloração, né, a gente editou o ator. E aí quando ele chega na borda, volta para ele chega na borda direita, ele meio que se teletransporta para a borda esquerda, né? Como se ele estivesse passando de um quarto para o outro, e aí o cenário muda também. Então, assim, é bem simples de fazer. Tem duas formas de fazer, na realidade. Tem uma forma que é semelhante ao que a gente fez no exemplo da aula hoje, e tem uma outra forma que é usando um bloco de repetição, tá? Vocês podem fazer do jeito que vocês, assim, conseguirem fazer. O mais importante é conseguir mesmo. Não tem um jeito certo e um jeito errado. Mas tentem fazer desse jeito. Né? Tipo assim, tentem fazer, executar do jeito que a gente mostrou aqui, porque a ideia é essa. Beleza? E qualquer problema podem perguntar e podem tirar as dúvidas. Tranquilo? É isso, pessoal. Então, essa foi a segunda aula do curso de Scratch.